A paz do Senhor a todos nós. Oi, a paz do Senhor. É imensa alegria estarmos aqui na presença de Deus fazendo esse devocional. Acabamos de receber uma visita abençoada do Hélito, da Rayane e também agora do bebezinho que está na sua barriga, a Isabela. Vamos ler a palavra de Deus hoje. Meu nome é Adriano, minha esposa Brenda, para quem não nos conhece ainda, e a nossa filhinha Alice. Hoje é aniversário da minha sobrinha Sheila, da Maria, Erasmo, meu amigo Amauri, o Sidney, nosso amigão, Sara, Lia, o Jean, e hoje completaria mais um ano de vida, uma pessoa que orou bastante por mim no momento que mais precisava e no momento que eu precisava mesmo de um amigo de verdade. Ela com seu marido Ademir vieram até aqui em casa em 2019 para me orar por mim, para trazer uma palavra de consolo. Ela estaria fazendo 66 anos hoje, a minha amiga Soninha. Tenho por certo que um dia eu estarei encontrando ela novamente no céu. E também o Ederson. E também eu quero dar aqui os parabéns para a Aimee, que ela foi campeã de tênis. Aimee, parabéns. Ela foi campeã do 2º Regional de Tênis da Federação Catarinense de Tênis em Jaraguá do Sul, categoria 3F1. Aimee Ferreira, quem puder, segue ela lá no Instagram, é uma promessa do tênis brasileiro. Já avisei meus amigos ali que gostam de esporte para compartilhar, né? Então vamos estar lendo a palavra de Deus. Fica em Gênesis 41. Tá bom? Pai, pode ler? Tá bom, pai, vai ler. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E fui restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus.
dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois, belas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Depois Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não se lembrará. O tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1 quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém com este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real e à frente dos arautos ia gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim,
dizendo: Deus fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegará ao fim os 7 anos de fartura do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Glória a Deus. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aqui olhando um para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não te conhecesse, e lhes falou asperadamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles e lhes dissera: vocês são espiões. Viram que para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram para comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José torna a afirmar: e como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficarás confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso 3 dias. E no 3º dia José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão enquanto os outros voltam. Levam trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. E Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles falavam por meio de um intérprete. E nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens e devolvessem a prata de cada um deles, colocando-os na bagagem. E lhes dessem mantimentos para a viagem. Assim foi feito. Eles puseram a carga do trigo sobre os seus jumentos e partiram. E no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse ao seu irmão: devolveram a prata? Está aqui em minha bagagem. Tomando de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera. O homem que governa aquele país falou asperadamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que não lhes asseguramos que somos
somos homens honestos e não espiões. E dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar o mantimento para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o irmão caçula, para que comprove que vocês não são espiões, mas se sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e o autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens dentro da bagagem de cada um estava uma bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo e disseram ao seu pai Jacó: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer-o de volta. Deixo-o aos meus cuidados e eu trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Amém? Uma leitura meio longa hoje, mas Deus é tremendo. Então vamos estar orando ali para Deus continuar abençoando a Aimee, né, que conseguiu esse título no dia 6 de abril de 2025. Pela minha sobrinha Sheila, a Maria, o Erasmo, a Mauri, o Cid, a Sara, a Lia, o Jean e a família da Soninha, né? Que Deus venha confortar o coração deles nessa data. Também o Thiago, né? E o Ederson. Thiago, um jogador de futebol, meu amigão. Deus abençoe. 33 anos, idade de Cristo. Amém? Pai querido Senhor Jesus, obrigado, Pai querido Senhor, por este momento, Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a nossa vida, nosso matrimônio, Pai querido Senhor Jesus, vai guardando, Pai querido Senhor Jesus, vai abençoando, Pai. Pai amado Senhor Jesus, te agradeço pelos aniversariantes de hoje, Senhor Jesus, por este mais um ano de vida, Senhor Jesus, que o Senhor colocou, Senhor Jesus, dando suspiros, Senhor Jesus, nos seus corações, nos seus pulmões. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Guarda da família do Ademir, Pai querido Senhor Jesus. Oh, Pai querido, conforta, Pai querido Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Senhor Jesus, não é fácil, Pai querido, Senhor Jesus. Santo Deus maravilhoso, abençoa, Senhor Jesus, a cada filho, Pai querido, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, lá no hospital, Pai querido Deus, aquele que fomos evangelizar hoje, Senhor Jesus, o Valdeci, o Francisco, Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Pai querido Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai querido Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje. Somos gratos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém? Amém. Então tá, então. Vamos dar adeus. A Alice já tá com soninho, né, filha? Quer dormir, né? Então tá. Deus abençoe a todos nós. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Amém. Tchau.